eles estabeleceram isso veio das escolas mais básicas, né? Que essa consciência não era uma coisa única. Essa consciência que percebe não é um Atman, não era o eu em si que eles achavam. Na verdade, ela era formada de 5 outras consciências, tá? Que são as 5 consciências do sentido, mais uma consciência mental que cogniza tudo isso, tá? Então, é um conjunto de consciências que formam uma mente. Vamos colocar assim, tá? O que a gente chama de mente, né? Porque em tibetano tem várias diferentes palavras para mente e seus aspectos, e o funcionamento da mente, e os aspectos da mente. Tá? Então, você tem 5 consciências dos sentidos. Tem a consciência da visão, a consciência do olfato, do paladar, do tato e da audição. Certo? E tem uma 6ª consciência que é a consciência mental que cogniza isso, que julga isso. Por quê? Porque a princípio essas 5 consciências, como chama? Facultativo, não, como é que chama? Faculdades, né? Elas não julgam, elas têm particularidades. Primeira coisa, vamos botar assim, essas 5 consciências e a 6ª, elas são momentâneas, elas não estão presentes direto o tempo todo, elas acontecem a uma certa hora e depois não acontecem, elas não estão presentes. Antigamente, algumas escolas não budistas, para contra-argumentar contra a visão budista da existência dessas 6 consciências, falavam que, na verdade, existia uma consciência só. Como se fosse, e que nessa consciência deu um exemplo como se fosse um macaco dentro de uma casa com 5 janelas. Entendeu? Mas era o mesmo macaco. Era a mesma consciência, que ela ia numa janela, a janela sendo a janela da visão, mas era uma consciência só. Para o budista isso não faz valer. Porque senão 2 consciências não aconteciam ao mesmo tempo. Entendeu? Se fosse só uma consciência, dentro de uma consciência que estivesse, surgindo através de uma janela. Por quê? Porque assim, quando você estivesse vendo, você não poderia estar ouvindo. Não teria como essa mesma uma consciência só ir correr. Foi na analogia que os budistas fizeram. Então, por isso, na verdade, são realmente 6 separadas consciências. Tá? Que acontece. Cada uma delas elas não são contínuas, elas são intermitentes, elas acontecem e não acontecem, elas surgem e não surgem, tá? Elas podem acontecer num momento e depois acontecer no outro. Você não está o tempo todo vendo com a faculdade de visão, você não está o tempo todo com a faculdade de ouvir, tá? Você não está o tempo todo com o paladar acionado ou não. Ao mesmo tempo que essas 5 consciências, elas têm essa propriedade de serem momentâneas, elas têm a não capacidade de julgar, de cognizar, de analisar. A consciência da visão só vê, a consciência do olfato só cheira, da audição só ouve, do tato só sente, e da paladar só sente os sabores, só prova o sabor. Quem faz a análise e discrimina o que é o que, ou que classifica isso, é a 6ª consciência. É como se essas 5 consciências
dos sentidos, ela só transportasse as informações. Entendeu? Se fosse o canal que transportasse essa informação. Mas quem rotula, diz o que é, o que não é a sexta consciência. Quando a visão vê, ela não fala azul, quadrado, amarelo, bonito, feio. Ela não fala nada disso. Ela só vê. Tá? Então, os 5 sentidos funcionam assim. Ela não sabe se está quente, se está frio. Por exemplo, mesmo o tato, ela não discrimina o que é quente e o que é frio. Ele só sente.